Olá, amigos e visitantes. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com alguns segmentos da eletrônica e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo análise nessa placa de fonte de um televisor. Essa placa chegou para mim através de um cliente, que também conserta. Tentou fazer o conserto dela, mas infelizmente ele não obteve êxito e trouxe para que eu pudesse estar fazendo aqui uma análise nela, né? Eu já sei de antemão que isso aqui vai ser um abacaxi que eu vou estar descascando aqui na bancada. Portanto, se você nunca viu como se descasca um abacaxi na bancada de eletrônica, não sai daí, que eu volto após a vinheta. Bem, pessoal, o cliente que me trouxe essa placa, ele me relatou que fez alguns procedimentos e não conseguiu êxito. Aqui, ele colocou um resistor de 15K, tá soldado aqui. Me relatou que é na malha de feedback, mas que infelizmente ele não conseguiu êxito, né? Falou também que ela está com a tensão baixa, e em função disso, obviamente, o aparelho não vai funcionar, né? Então, eu vou estar ligando ela aqui. Vou ligar na lâmpada série, eu não ligo equipamento nenhum de forma direta na tomada. Eu tenho uma lâmpada série, que inclusive eu vou estar mostrando ela aqui, para que você veja como que funciona. Olha só, aqui está. Aqui são as minhas lâmpadas série, né? Essa de 20 watts aqui, eu utilizo ela como lâmpada piloto. Então, tudo que eu vou ligar, coisas leves, como por exemplo essa fonte, eu ligo utilizando essa lâmpada. E as demais, que têm outras potências, obviamente eu utilizo ela de acordo com o equipamento que eu esteja consertando. Portanto, eu vou ligar na lâmpada. Aliás, eu vou deixar aqui, ó, e eu vou estar ligando ela. Aqui está o pino da tomada. Eu vou estar ligando ela na lâmpada série e vai acionar apenas essa de 20 watts, porque as outras, olha, todas estão desligadas. Então essa de 20 watts, se tiver um curto, obviamente ela vai ficar acesa. Se não tiver curto, ela vai apenas acender levemente e depois apagar. Então eu vou ligar na lâmpada, observe o que vai acontecer. Vamos lá. Olha só. Eu liguei, ela acendeu brevemente e apagou. Isso significa dizer que não há curto na fonte. E agora nós vamos aqui para a análise nela. Vamos lá. Vou colocar a câmera aqui posicionada para que a gente possa aqui estar analisando. Ok? Vamos lá. Ela já está ligada, como eu mostrei lá, né? Agora, vamos aqui, ó, vou colocar o multímetro aqui, para que a gente possa fazer aqui algumas medições para começar aqui os testes, né? Bom, como eu sei, eu já olhei aqui e eu vi que essa fonte, aliás, eu vou até mostrar de novo, para que você veja, olha só. Essa fonte, ela tem esse conector aqui, ó. Esse conector é onde sai os 12 volts. Ela tem apenas uma fonte de 12. Olhando por baixo, não sei se dá para ver, olha só, 12 volts ali, ó. Então, sai apenas 12 volts. Ela tem alguns capacitores de filtros, que são vários, olha só, são 3 mais 3, 6 mais 1, 7. 7 capacitores de filtro que estão em paralelo. Portanto, eu vou estar medindo aqui na saída, em cima de um desses capacitores, para mim ver qual é a tensão que a gente tem aí, para que a gente possa iniciar aí o processo de análise, né? Então vamos lá, já liguei ela na lâmpada série, deixa eu ver quantos volts ela está saindo aqui, onde deveria ter 12. Olha só, ela tem aí cerca de 4,7, dando uma certa
variação, né? Então, realmente, para 12 é uma tensão baixa, né? Então, o que acontece? A malha de feedback, eu inclusive tenho um vídeo aí, tenho alguns, acho que 2, 3, não sei, aí no canal, onde eu falo sobre a malha de feedback. A malha de feedback, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui o desenho do último que eu fiz, de um dos vídeos que eu fiz, que é o seguinte, aqui ó, numa simulação de uma fonte de 12 volts, que seria isso aqui, essa tensão, ela desce aqui numa malha resistiva, e no meio dessa malha resistiva tem uma derivação que vai para o TL431. O TL431, essa malha resistiva e mais o fotoacoplador, o fototransistor, melhor dizendo, eles são responsáveis por fazer o controle da tensão de saída da fonte. Quando acontece algum erro aqui na saída, seja uma tensão maior ou menor que a tensão nominal, esse circuito, essa malha de feedback vai pegar uma amostra dessa tensão, vai levar a informação para o primário da fonte para que essa tensão seja corrigida. Nesse caso aqui, nós temos um caso diferente. Nós temos uma tensão baixa. E quando a tensão está baixa, normalmente é o resistor bottom que alterou para mais, que seria esse resistor da parte inferior. Ou poderia ser o resistor da parte superior que alterou para menos. Mas a gente sabe que resistor ele não altera para menos, normalmente ele altera para mais. Só há uma possibilidade do resistor alterar para menos, que seria os resistores SMD, como no processo de montagem eles são colados no circuito, muitas vezes essa cola ela se torna condutora, e ela se tornando condutora seria um resistor em paralelo com o próprio resistor. Então isso sim daria uma resistência menor. Ele poderia alterar para menos, isso é possível, né? Mas, com exceção disso, o resistor, em função do seu processo de fabricação, como ele é fabricado, como ele, na verdade, oferece a resistência, ele só altera para mais. Então, baseado nisso, eu já posso presumir que o problema aqui, por ela estar com a tensão baixa, provavelmente ela está com o resistor bottom, que é o resistor inferior alterado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a tensão lá no pino 1 do CI TL431, que no caso é esse aqui, ó. Eu vou fazer a análise lá, vou analisar os dois resistores, o de cima, o valor, o de baixo, que foi o que o cliente colocou, né, colocou um de 15K, agora eu vou olhar o de cima, vou analisar a tensão do meio, a de cima eu já vi, né, que está pouco acima de 4 volts, né, então vou estar analisando essas tensões para que a gente chegue aí à conclusão. Bom, vamos lá, vou ligar novamente na série, agora eu vou medir no pino 1 do TL431, que seria o pino de referência. Nesse pino, a gente vai ter aí, possivelmente, os 2,5 volts de referência do TL431. Por que eu digo que a gente deve ter essa tensão? Porque, como o TL ele é a referência de 2,5 volts, então, possivelmente, a gente vai ter esses 2,5 volts. Vamos lá no pino 1. Olha só, 2,5 volts, né? Ou seja, sobre esse resistor bottom, que é o de 15K que o cliente colocou, esse PTH colocou por cima aqui, a gente tem uma tensão de 2,5 volts. Agora, se a gente analisar, vamos lá, a gente tem, deixa eu ver, a gente tem 4,7. A gente tem uma tensão lá onde deveria ser 12, tem 4,7. 4,7 subtraindo os 2,5 volts,
Vamos ver quanto é que vai dar isso daí. 4,7 menos 2,5 volts. A gente tem que ter uma tensão sobre o resistor top, que é o resistor superior, de 2,2. Vamos ver se é isso mesmo. Vou preparar o multímetro aqui de novo. Nós temos que ter uma tensão sobre ele de 2,2. Vamos ver se é isso. Olha só. 2,2, 2,3 variando. Então, realmente está batendo. A tensão que a gente tem lá na fonte, ela está sendo dividida entre esses dois resistores. Só que, se a gente for analisar aqui, olha só, nessa malha resistiva, para que eu tenha uma tensão de 2,5 volts aqui no centro, que seria a tensão de referência, eu tendo uma tensão de 12 volts lá em cima, o que acontece? O valor desses resistores tem que ser de tal forma que sobre esse eu tenha 2,5 e o restante da fonte eu tenha sobre o resistor de cima. Então, se eu tenho 12 volts e eu tiro 2,5 para o resistor de baixo, sobre o resistor de cima eu tenho que ter uma tensão de 9,5 volts, né? É assim que funciona. E por que que com 4,7 a tensão do resistor de cima está menor, a tensão que está sobre ele está menor do que a que está sobre o resistor de baixo? Por quê? Aqui eu tenho os 2,5 volts por causa da referência do pino 1 do CI TL431. Como o CI determina que aqui tem que ter 2,5 volts, essa tensão é determinada por ele, por essa razão, eu tenho os 2,5 volts sobre o resistor bottom e sobre o resistor top eu tenho o restante dos 4,7 volts, né? E aí, o que acontece com isso? Quando essa tensão subir, quando ela chegar em 12 volts, aí sim, aí vai estar correto. Eu vou ter aqui os 2,5 volts embaixo e o restante, que será os 9,5, eu vou ter sobre o de cima. Até porque tem uma regra que é o seguinte, a maior tensão, ela cai sobre o maior resistor. Então, se o resistor de cima é maior que o resistor de baixo, obviamente a maior tensão terá que ficar com ele, né? Então, o que eu vou fazer agora? Com essa análise, eu preciso agora, como não tem esse resistor com o seu valor adequado, o cliente lá ele colocou um valor aí aleatório, ele não sabe que valor seria, tirou o outro e não sei se perdeu, o que aconteceu, acabou colocando um aí aleatoriamente. E na prática isso não funciona. Isso aqui, para essa malha resistiva, existe um cálculo para que a gente coloque o componente correto, né? Para que seja colocado o componente correto. Inclusive, dá uma olhada naquele vídeo que eu mostrei, daquele diagramazinho ali, não sei se é exatamente esse ou se é um outro, eu tenho um vídeo no canal onde eu falo como se calcula esses resistores, né? Para que tenha aí no meio deles a tensão correta de 2,5 volts, né? Então, como aqui eu sei que o cliente colocou um valor aleatório, eu preciso descobrir qual seria o valor desse resistor. E é isso que eu vou fazer agora. Antes, eu vou pegar aqui o meu microscópio e vou estar mostrando o valor do resistor de cima para ver se eu consigo. Se eu consigo, não, que com certeza eu vou fazer. Eu vou calcular aqui, ó, o valor do resistor de baixo, através do resistor de cima, né? Deixa eu preparar aqui a câmera. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, para que você veja. Inclusive, eu vou estar fazendo aqui já outra coisa, para que você veja o procedimento, para a gente chegar num problema desse. Aqui, para que você entenda, eu tenho aqui, olha só,
onde eu estou mostrando com a chave, aqui seria o positivo do capacitor e aqui seria o negativo, onde eu deveria ter 12 volts e que eu estou com 4,7. Se a gente seguir a trilha aqui, olha só, aqui eu tenho, deixa eu aproximar, olha só, aqui eu tenho um jumper, olha só, o jumper ele vem para cá, ele vem aqui, ó, aqui está o terminal dele. Aí segue a linha, aqui ó, eu tenho o primeiro resistor, que é um resistor de 1302. Então seria 130 mais 20, 13K. Esse é um resistor de 13K. Então, atenção, os 12 volts vai passar por ele, vai sair do lado de cá, vai vir. Aqui ele chega num outro resistor, um resistor de 10K. Esse resistor de 10K, vamos ver para onde ele vai. Ele vem do outro lado e vai num capacitor. Bom, então esse aqui não faz sentido, não é essa a sequência. Então vamos continuar aqui, ó, do lado de cá desse resistor. Vem aqui IC9103, olha só, IC9103. Esse ICI aqui, ele é o TL431. E o TL431 SMD, ele tem a seguinte configuração. Olha só, aqui nesse terminal seria o terminal 1. O do meio seria o terminal 2 e o de cá seria o terminal 3. Então, o terminal 1 é o terminal de referência, o 2, o de referência de 2,5 volts, né? O 2 é o aterramento, é o terra, vai ao terra, é o referência terra. E o 3 é o catodo. O catodo é onde chega a tensão. Então, onde chega, na verdade, a tensão que vem lá do acoplador óptico, que a gente não vai nem seguir para lá. Vamos já analisar aqui, depois, se for necessário, a gente vai lá para o acoplador óptico. Então, vamos lá. O pino 1, que é o pino de referência, esse aqui, ó, do fotoacoplador, vamos ver onde que ele vai. Ele vai exatamente aqui no resistor que o cliente colocou, um resistor de 15K, como se vê aí, ó, marrom, verde e laranja, 15K. Então ele vem nesse terminal e o outro terminal, vamos ver para onde ele vai. Olha só, o outro terminal dele, que está aqui, ó, tá exatamente aqui, ele vem aqui, ó, no pino 2 do TL431, ou seja, ele vai ao terra, né? Então, isso aqui já me mostra que essa malha, esse resistor aqui, com esse resistor de 13K, que é esse cara aqui, ó, é o 9125, esses dois, eles é que estão aí fazendo a malha que vai levar a tensão de 2,5 volts no TL431. Ele está exatamente assim. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é do outro vídeo que eu havia feito. Se você não assistiu, aproveite e assiste ele. Muito bacana. Tem esse e tem mais um outro lá. Olha só, os 12 volts passam no resistor. Obviamente, esses resistores aqui eles são valores diferentes, porque isso aqui foi uma aula de explicação, então eu calculei esses resistores, por isso eles são diferentes, né? Aqui, ó, eu tenho, no caso lá, eu tenho um resistor em cima, que é o resistor de 13K, e embaixo eu tenho um resistor de 15K, que é o resistor que o cliente colocou. Então, só de olhar, a gente já vê que tem um erro, porque o resistor de cima, que é o top, ele tem que ser maior do que o resistor de baixo. Então, por que ele tem que ser maior? Vamos imaginar que essa tensão aqui, ó, fosse 5 volts. Se essa tensão fosse 5 volts, esses dois resistores, eles seriam iguais. Qualquer valor, poderia ser um de 4K7 aqui, outro de 4K7 aqui, que eu iria ter exatamente 2,5 volts no centro.
Mas como essa tensão aqui são 12 volts, e eu preciso de 2,5 aqui na referência, então esse meu resistor superior, ele tem que ser maior do que o resistor inferior. Por quê? Porque os 2,5 volts vão ficar sobre esse resistor de baixo. E o restante, para chegar nos 12, vai ficar sobre o resistor de cima. Portanto, o que acontece? Se eu tenho 12 volts e eu vou retirar 2,5, que vai ficar com esse resistor, sobre o resistor superior, eu tenho que ficar com 9 volts e meio. Então, por aqui, eu já vejo que realmente esse resistor que ele colocou está errado. Esse valor aí, obviamente, ele, como tem a regra que o resistor inferior, se ele for alterado para cima, a tensão de saída da fonte vai cair. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular para a gente descobrir qual é o valor desse resistor que está na parte inferior. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, olha só, eu vou desenhar a malha resistiva, que seria o meu resistor superior, né, resistor top, e o resistor inferior, que seria o bottom, né? Eu já sei que aqui no meio eu tenho que ter uma tensão de 2,5 volts, né? É a tensão que vai ficar sobre esse resistor aqui, ok? 2,5 volts. Aqui em cima eu tenho que ter uma tensão de 12 volts, que é a minha tensão de fonte. Se eu subtrair essa tensão de 12 menos a tensão de referência, que é a tensão que está sobre esse resistor de baixo, eu vou ter sobre esse resistor aqui uma tensão de 9 volts e meio. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, com base nessas tensões, na realidade, na real, né, como se o circuito estivesse funcionando perfeito, com base nessas tensões, eu vou calcular para descobrir qual é o valor desse resistor de baixo. Esse resistor que o cliente colocou como sendo de 15K, mas que na verdade está errado, né? Então nós vamos calcular isso daí. O que eu vou fazer? Eu vou dividir 9,5 por 2,5, e aí, fazendo isso, eu vou descobrir qual seria o valor do outro resistor. Vamos lá. É 9,5 dividido por 2,5, 3,8. Esse 3,8 é o seguinte, pessoal, significa dizer que esse resistor de cima, ele é 3,8 maior do que o resistor de baixo. Então, esse cara aqui, ele vale 3,8x maior do que o resistor de baixo. O de baixo vai valer 1x e o de cima vai valer 3,8. Com base nisso, e o valor que eu tenho desse resistor aqui, que eu tenho o valor dele, ele é 13K, com base no valor dele e na proporção dele em relação a esse, eu vou descobrir o valor desse resistor de baixo. E veja que isso é muito fácil de se fazer. Eu já sei que esse resistor de cima, o valor dele é de 13K, como eu mostrei lá, ou seja, 13.000 ohms, né? O de baixo eu não sei, mas como eu tenho a proporção dos dois em tensão, eu consigo, através disso, fazer esse cálculo. Como que isso é feito? Eu vou pegar os 13.000 ohms, ou os 13K, e dividir por 3,8, que eu vou encontrar o valor do resistor de baixo. Simples assim. Então vamos lá. Vamos fazer aqui. Eu vou pegar 13.000. Na verdade, eu não vou nem botar o zero, né? Porque não há necessidade. E vou dividir por 3,8, que é a proporção do resistor de cima. Olha só, isso me deu 3,42. Significa dizer que esse resistor de baixo aqui, ó, ele tem um valor de 3K42.
3K42 ohms. Simples assim. Só que, o que acontece? 3.42 não é um valor comercial. Então, certamente, esse resistor aqui, ele é ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, né? Se a gente fosse arredondar para cima aqui, o primeiro valor comercial seria 3K6, acho que 3K6 acho que não tem, 3K9, né? Seria o próximo para cima, né? Então, para baixo seria o 3K3. Tá mais próximo do que fica para baixo, né? Do 3K42. Então, possivelmente esse resistor aqui, ó, ele vai ser um 3K3. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse resistor, e a gente vai medir as tensões e ver se realmente ela vai estabilizar, subir a tensão ou não. Aqui eu já consegui um resistor de 3K3 SMD para que a placa de fonte ela fique aí o mais original possível. Eu já coloquei ele aqui, coloquei uma pasta. Agora eu vou prender ele com uma pinça porque é muito pequenininho e vou tentar soldar um lado primeiro. Já soldou. Agora sim, eu vou soldar o outro lado e estará pronta aí, creio eu, né? Que ela irá funcionar. Eu vou pegar aqui uma solda mais fina, porque o componente é muito pequenininho. Eu geralmente utilizo esse tipo de solda, ela é bem fininha, né? Para poder estar soldando aqui, né? Coloquei bastante solda ali, ficou bacana. Agora de cá. Ok, soldado. Vou fazer uma higienização na placa. É aí onde eu soldei o componente. Para que fique aí um serviço bacana, né? Agora sim, agora nós vamos fazer os testes para a gente ver se essa tensão subiu, né? Para ver se realmente ficou perfeito. Deixar evaporar aqui um pouco o álcool isopropílico para a gente estar fazendo o teste final. Lembrando, pessoal, que se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de assinar o canal se não é inscrito para receber as notificações do YouTube. Né? Como eu falei, isso aqui é um abacaxi que está sendo descascado aqui na bancada. É normal isso para o técnico de eletrônica, né? Esse tipo de situação, né? Em que o equipamento já vem muitas vezes mexido por alguém, né? Que às vezes não conseguiu resolver. E é isso aí, é o abacaxi descascado na bancada, literalmente, né? Como eu falei, né? Então agora vamos ligar aqui, vou alimentar ela novamente com a rede elétrica, vou ligar na lâmpada série, eu nunca ligo direto, de forma alguma. É uma forma da gente estar protegendo o equipamento e também a gente está se protegendo, né? Vou ligar na série e a gente vai medir aqui a tensão para a gente ver quanto que está dando, né? Vamos ver se realmente funcionou. Tudo leva a crer, como o resistor bottom alterado para mais, a tensão tende a subir, a lógica é que realmente tenha funcionado. Então vamos lá, medir lá no capacitor. Olha só, pessoal, 12.32, perfeitinha, perfeitinha. Tá um pouco sem foco aqui, um pouco sem foco, mas acho que é isso aí. Vamos lá. Olha só, realmente 12.32, corretíssimo. Agora, eu vou inclusive medir agora, naquele cálculo que eu fiz, aqui em cima do primeiro resistor, que é o resistor top, eu deveria ter cerca de 9,5 volts. E no de baixo, obviamente, é 2,5, né? Então, vou medir primeiro sobre o resistor bottom, que eu tenho que ter 2,5. Eu já sei que eu vou ter, porque, olha só. Vamos lá. Olha só.
2.496, estabilizadinha. Essa aqui é a tensão de referência que vai lá no pino 1 do TL431. Ela está sobre o resistor inferior. E sobre o resistor superior, eu tenho que ter a diferença de 12 menos 2,5. Então seria 9,5. Vamos ver se vai dar isso? Vamos lá? Vou colocar a ponta correta aqui para ficar certo a polaridade. Olha só, pessoal, 9,8. Tá dentro 3,10. Na verdade é isso mesmo, porque no total é 12, deixa eu ver aqui, deixa eu medir novamente. É 12,32, beleza. Então 12,32, se eu tirar 2,5, vai me sobrar 9,8. Exatamente 9,8. Então vejam que realmente a teoria ela é embasada de tal forma que na prática a gente vê que realmente funciona. E como você observou aí, eu não utilizei escala ômica em momento algum para chegar a esse problema, simplesmente com base nas quedas de tensões sobre os componentes. É assim que eu costumo trabalhar para não estar utilizando a escala ômica, porque a escala ômica, muitas vezes, você tem que tirar muitos componentes do circuito, medir, tem componente que você não consegue achar o valor exato dele no circuito, porque ele está ligado a outros componentes. Então você acaba tirando aí uma série de componentes, atrasando o serviço e tendo muito mais dificuldade em encontrar o defeito. Imagine um problema dessa natureza, um abacaxi dessa natureza, onde você ter que descobrir qual seria o valor do resistor. E com essa técnica, utilizando a teoria, né, correta, com certeza você chega aí ao valor com muita precisão e com muita facilidade, né? Como eu sempre digo, eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica. Se você gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima.